Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Vamos para a aula hoje de matemática? Vamos lá? Grandezas e medidas. Acompanhe aqui comigo o texto. Instrumentos de medida. Os instrumentos de medida foram evoluindo conforme a necessidade de cada povo. Só recentemente, no início deste século, é que os povos do mundo inteiro assinaram um acordo escolhendo as necessidades de medidas que todos deveriam adotar e que foi denominado Sistema Internacional de Medidas, SIM, a abreviação, né? Então, aqui ó, a gente tem alguns instrumentos de medidas. Então, vamos lá. O nome desse daqui é fita métrica, que a gente usa para fazer medição do corpo, para fazer roupa, por exemplo. Colher, né? Que a gente usa em receita, colher de chá, colher de sopa, colher de café, tem vários tipos de colher. Aqui, ó, um velocímetro, né? Que a gente usa para ver a velocidade que tem no carro, por exemplo, ou na moto. Xícara, que também a gente usa para fazer bolo, né? Medidas de receitas. Isso daqui, ó, chama escala métrica, né? Geralmente ela é feita de madeira e é como se fosse uma régua que você vai desdobrando, assim ela fica bem comprida, tá bom? Esse daqui é uma régua, que vocês já conhecem. Fita métrica, né? Fita métrica não, desculpa, fita métrica é essa. Isso daqui é uma trena. Trena, relógio, né? Balança, que a gente usa para se pesar. A jarra, ó, que a gente também pode usar como medida para 1 litro, por exemplo, uma jarra de 1 litro ou meio litro. Relógio também é medida, medidas de tempo, né? Essa balança aqui, ó, que antigamente tinha nos supermercados para a gente comprar comida, né? Então, a gente colocava aqui em cima, ó, e aqui vinha o peso do alimento que a gente estava comprando. Ampulheta, né? Que existem vários tipos de ampulheta, que vocês veem em jogos de tabuleiro, por exemplo. Bússola, né? Que a gente mede a direção de onde a gente está indo. E aqui é um outro tipo de balança, tá bom? Aqui a gente coloca um pezinho, né? Por exemplo, um pedaço de peso que pesa 1 quilo. Aí depois a gente coloca aqui do outro lado, né? O alimento, se ele sobe ou desce, aí vai vendo. Se ele fica igualzinho, tem o mesmo peso do pezinho que a gente colocou de um lado. Se ele sobe, ele é mais pesado, é mais leve. Se ele desce, é mais pesado, entendeu? Então, é assim que funciona essa balancinha. Vamos para os exercícios? 1. Na ilustração acima, temos alguns instrumentos de medida. Escreva algo que possa ser medido em cada um dos itens. Então, vamos lá. Vocês vão escrever cada um dos itens, alguma coisa que a gente consegue medir. Por exemplo, a trena aqui, né? A fita métrica, a gente consegue medir o corpo, né? A gente consegue medir um objeto também, consegue medir a circunferência de algum outro objeto. Então, pensa aí na cabecinha de vocês. A colher, o que a gente consegue medir com a colher? Para fazer receitas, né? Doces, tortas, bolo e por aí vai, tá bom? Então, vai colocar um exemplo de cada coisinha que a gente consegue medir, tá bom? Então, a colher, ó, por exemplo, colher a gente consegue colocar uma colher de fermento, uma colher de óleo, uma colher de açúcar, né? A mesma coisa as outras coisas aqui. Então, o relógio, que a gente consegue medir com o relógio, o tempo, né? A hora. Então, isso que vocês vão escrever lá nesse exercício aqui, tá bom? Medidas de tempo. Um bimestre tem 2 meses. Um trimestre, 3 meses. Um semestre, 6 meses. Uma década são 10 anos e um século são 100 anos, né? Então, isso daqui é o quê? Medida de tempo, né? A gente consegue medir um tempo. Então, por exemplo, ao invés de eu falar assim, daqui a 10 anos eu vou comprar uma casa, por exemplo. Então, eu posso falar assim, daqui a uma década eu vou comprar uma casa. Daqui a um século, né? Ou então, o século passado, aí a gente sabe que é 100 anos atrás. Entenderam? Para isso que a gente usa essa denominação aqui. Bimestre, trimestre, por exemplo. Nosso ano letivo é dividido em 3 trimestres, né? Então, a gente já fez o primeiro trimestre, o segundo trimestre vai terminar em agosto e o terceiro trimestre termina em dezembro. Entenderam? Então, vamos lá. Quantos meses são? 2 bimestres. Então, se um bimestre são 2 anos, 2 bimestres... Não, desculpa.
Se um bimestre são 2 meses, 2 bimestres são quantos meses? Aqui são 2 bimestres. Cada bimestre tem 2 meses. Então, 2 meses aqui, 2 meses aqui. Esses dois juntos, quantos meses fica? Tá? 5 trimestres. Então, ó, trimestre tem 3 meses, né? Vezes 5. Quantos meses são? 3 trimestres e 8 bimestres. Então, presta atenção, tá bom? Trimestre, 3. 3. Bi, de 2, né? Quando a gente fala que o time é campeão 2 vezes, ele não é bicampeão? Então, bimestre, é o mesmo raciocínio, tá bom? 2. Quantos anos são? Olha aqui, ó, são anos. Semestre, um ano. Um semestre são 6 meses. Então, 6 vezes 6 semestres, quanto que fica? Né? Tem que fazer uma continha de vezes aí, tá bom? 2 décadas, uma década são 10 anos. E 2 décadas, quantos anos são? Os 10 mais 10, quanto que fica? Certo? 3 séculos, um século são 100 anos. E 3 séculos, quantos anos são? E depois 5 séculos, tá bom? Por hoje é isso. Se precisar de alguma ajuda, é só me avisar, tá bom? Que eu ajudo vocês. Se não entendeu alguma coisa, é só me chamar no privado que eu explico de uma outra forma para ver se vocês entendem, tá bom? Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.